Estamos aqui com mais um Pode Isso, LanaCast, o nosso 6º episódio para falar sobre você, mulher, sobre os seus direitos, sobre a sua transformação. Estamos junto aqui, construindo um conteúdo diferenciado para que você entenda aquilo que representa você na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Você sabe que pode acompanhar a gente aqui no YouTube, mas para isso, se inscreva no nosso canal e também ative as notificações. É o sininho que está aqui de baixo. Só clicar que toda vez, quando esse podcast, por exemplo, for pro ar, for publicado, você vai ser a primeira a ter essa informação e vai poder acompanhar em primeira mão mais um episódio do Pode Isso, LanaCast. Também estamos no Spotify. Se você às vezes não tem tempo para assistir, né, para parar ali na televisão, quer treinar, tá fazendo alguma tarefa de casa, tá no trabalho, coloca ali no seu fone e vai acompanhando esse nosso podcast, esse nosso 6º episódio, mas vai também nos outros que estão para trás, ó, são 5 episódios que você com certeza vai aproveitar muita informação de valor e eu tenho certeza disso. Eu não vou pedir para você curtir agora não, porque você vai curtir no final, porque você vai ver tudo até o final, eu sei disso, aí você vai falar assim, ó, foi bom mesmo, então agora eu vou curtir. Beleza? Fechado? Também nos siga nas redes sociais. Tamo no Instagram, tamo no TikTok, @VitorLanaAdvogados. Tô esperando você lá também nas redes sociais, beleza? Tamo aqui com os meus 2 co-hosts, a Lília e o Thiago. Primeiro, antes de apresentar a nossa convidada, as palavras de vocês, meus queridos. Eu queria dar as boas-vindas em quem tá chegando agora. Quem já tava com a gente, continua, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio também. Tô muito feliz hoje que a gente tá com uma convidada que eu já almejava trazer há tempos. Muito tempo mesmo que você já fala isso. Não, ela tá no meu radar tem antes mesmo de eu falar com ela, tá, gente? Tô me sentindo muito honrada. Então eu tô feliz hoje porque eu tenho certeza que nós vamos trazer um papo aqui engrandecedor para qualquer mulher. A sua redescoberta, a sua mudança de vida, enfim. A palavra é sua, Titi. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela audiência e bora que o papo vai ser bom. Vai render. Vai render mais uma vez, né? Como todo episódio aqui trazendo coisas novas. E o Thiago batendo no microfone sempre. Eu sou desengonçado. Eu já derramei água aqui uma vez. Então deixa eu ir. Cuidado. Deixa eu ir aprendendo que eu sou meia também. Bom, gente, olha só. Como a Lília falou, uma convidada muito especial, que já há muito tempo, desde que a gente começou esse projeto, a gente fala assim, nós precisamos trazer ela aqui. A Lília sempre falando, precisamos trazer. Eu falei, será que ela vem? Nós aqui e tal, advogado. E aí a Lília chamou, prontamente ela aceitou. Tô muito feliz de receber aqui a Alzira Vasconcelos, consultora de negócio de moda, CEO da primeira escola de varejo de moda do Brasil. Obrigado, Alzira, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, tô muito feliz, tô muito honrada. Sejam bem-vindos aqui a esse papo, que eu tenho certeza que será muito produtivo. Tô aqui entre esses gigantes que eu admiro, que eu sou fã, que eu acompanho não só o trabalho, a família, o lifestyle, e eu tô muito honrada de verdade. Pra mim, assim, venci na vida de estar por aqui compartilhando um pouquinho da minha vivência, da minha trajetória aí com vocês e da mulherada lá que eu tenho no meu ecossistema aí, que tem muita mulher que deu muita volta por cima, incrível, eu tenho certeza que vai inspirar vocês. Coloca aí no currículo aí, humilde. Mas assim, pra gente começar esse papo, Alzira, eu queria que você se apresentasse pra galera que já nos acompanha, né? Quem te conhece já conhece a fundo, mas o seu projeto, a sua história, o que você faz na transformação na vida dessas mulheres? Então, Lana, antes eu quero fazer uma apresentação um pouco diferente, porque em todo podcast, em toda entrevista que eu concedo, eu falo muito sobre a minha construção empresarial. E aqui eu quero começar contando que eu não nasci a mulher que eu sou hoje, e eu não tenho uma grande história, eu não venho, né? Muita gente olha pra minha construção e olha pra essa pessoa que tá aqui, esse personagem que tá aqui, né? E pensa que eu vim assim, já nasci numa grande cidade, já nasci num berço muito empreendedor. E não, eu sou do interior, daqui de Minas, no interior, lá da cidade de Patinga, Coronel Fabriciano, ali, região do Vale do Aço. Tive uma vida normal. Minha mãe professora, meu pai engenheiro, e sempre almejei trabalhar com moda. Então, eu falo que não fui eu que escolhi a moda, foi a moda que me escolheu. Mas eu sempre gostei da moda num sentido mais aprofundado do que normalmente as mulheres gostam, né? A gente normalmente gosta da maquiagem, da roupa, do acessório, e eu sempre me interessei muito por gente. Eu sempre tive muita curiosidade na parte da psicologia, na parte da mente humana, na parte comportamental, e desde muito pequena eu pensava em trabalhar com moda nesse ângulo. Eu não sabia que existia isso, mas eu entendia que alguma coisa ali era em comum, sabe? Pessoas e moda e comportamento.
Com 18 anos eu vim para Belo Horizonte para fazer faculdade. Também nunca fui uma aluna exemplar. E por que eu tô contando isso já? Porque eu quero que você que tá nos assistindo tenha essa noção que a gente não precisa fazer muito grandes feitos na vida. Todos nós podemos construir uma história linda e ter uma história de sucesso em várias áreas da vida. E eu vejo isso mentorando milhares e milhares de mulheres hoje. Nunca tem coisas tão extraordinárias assim quanto hoje querem vender isso, né? Que a gente tem que ser, né, Lília? Nós, como mulheres, principalmente, heroínas, né? Cada vez mais a cobrança, como diz vocês, o sarrafo tá cada vez mais alto. Eu comecei trabalhando em semanas de moda. Fiz a minha carreira nas semanas de moda, mas comecei bem pequenininha, calçando sapato em modelo, fechando zíper, que é camareira, essa profissão que chama. Depois eu escalei dentro das semanas de moda, me tornei assistente de produção de revista, fazia catálogo, depois me tornei coordenadora de desfile, depois passei a ser produtora de moda e depois eu fiz a minha transição pro varejo. Quando eu entrei pro varejo pelo desafio mesmo e porque eu achava a moda ali da parte conceitual muito distante do cliente. Eu achava que a gente ditava muito a moda e o contrário, né? Eu entendia que aquilo ali tinha que ser ao contrário. Eu já estava formando na universidade, eu sou graduada em moda e eu tive a oportunidade de entrar pro varejo. E aí começou uma transformação na minha vida. Porque quando eu entrei pro varejo, eu iniciei sendo gestora na Riachuelo, fiz carreira, mas já entrei num cargo de liderança. Eu me deparei com uma realidade completamente diferente. Uma realidade de pessoas que vinham de uma vulnerabilidade extrema, de pessoas com baixíssimo nível educacional, escolarial. E aquilo me mostrou a importância do meu papel ali dentro como uma pessoa que fosse para mais do que executar estratégia para que as lojas vendessem, mas para disseminar realmente o meu conhecimento e empoderar essas mulheres. Porque eu encontrava, às vezes, com uma mãe de família no corredor e ela falava, ai, Alzira, você é tão chique. Aí eu falava, por quê? Ela, porque você trabalha com moda. Aí eu falava, cara, mas você também trabalha com moda. Nós trabalhamos com moda, a gente trabalha dentro da mesma empresa de moda. E aí eu comecei a entender a importância do meu papel ali como uma mentora mesmo. Na época eu nem usava esse termo, mas era realmente uma mentora ali dentro, não só de negócio, mas de vida, né? Porque eu acredito muito nisso, no empreendedorismo como vertente pra gente dar dignidade pras pessoas, pra gente despertar o melhor lado dessas mulheres, né? O nosso mercado é dominado praticamente por mulheres. E não vou pedir desculpa aos homens, porque a gente tem que ter um mercado onde a gente reina. Embora, sim, temos grandes personalidades, grandes homens dentro da moda, né? Na história da moda, em toda a construção do nosso mercado. E daí eu comecei a entender que eu poderia levar isso a mais. Eu poderia fazer mais. Eu brinco que na Riachuelo, na minha época, eu tinha 40 mil funcionários. Eu achava, tipo assim, eu posso ensinar para mais do que 40 mil. Eu tô vendo essa transformação acontecendo aqui, eu posso fazer essa transformação ser ainda maior. E aí eu entrei pra internet, enxergando uma oportunidade num lugar onde... Tô falando muito? Não, por favor, eu tô te ouvindo. Então tá. Eu enxerguei uma oportunidade ali de usar o canal. Eu fui a primeira produtora de conteúdo de negócio de moda no Brasil, na internet. Não existia ninguém e nadei no mar azul durante muitos anos. Então eu tenho uma comunidade muito forte, muito por isso. Essas pessoas, elas foram crescendo ali junto com a minha rede. E eu comecei a entender ao longo desse processo que o meu papel era muito além do negócio de moda, sabe? Era muito além da moda, era muito além do negócio. Era muito mais sobre resgatar mulheres, era muito mais de criar uma rede de conexão, de apoio e de fomento, que elas fossem a melhor versão delas mesmas, que elas se encontrassem, que elas se sentissem capazes. E aí eu abri a minha escola, né, que é uma escola para negócios de moda, mas que as minhas alunas brincam que eu mais restauro casamentos e faço novos casamentos e novas relações do que lojas em si, né? Eu tenho mais de 6 mil alunos ativos, nós temos o maior número de alunos hoje do Brasil. Eu também fui a primeira a fazer eventos presenciais, imersões presenciais, e que eu foco muito no desenvolvimento dessa mulher, do entendimento dela com ela mesma. Porque eu acredito nisso, da mesma forma que todo o meu desenvolvimento profissional me capacitou e me ajudou muito em me desenvolver como mulher, como ser humano, como filha, como parceira, como amiga, como irmã. Eu também quis fazer isso pelos meus, sabe? Pelas minhas.
E são fantásticas, assim, as transformações que a gente vê muito de perto, porque uma coisa é muito ligada à outra, né? Uma mulher, quando ela não tá legal, vocês homens, é diferente, né? Vocês conseguem desligar o botão e seguir no business. A gente não consegue. Então, eu falo que a moda e o negócio de moda mudou minha vida e eu uso isso como ferramenta para disseminar o que foi bom para mim e para as guerreiras lá do meu clã, que a gente chama elas de guerreiras do clã. E eu acho legal, Alzira, nisso que você falou, são duas coisas que eu acho que andam muito próximo. Primeiro, a gente recebe lá no escritório muitas mulheres que estão passando por uma situação difícil na vida familiar, né? Só que ela se torna mais difícil pela falta de independência, às vezes, né? Ela sabe exatamente o que ela quer. Ela não quer estar ali. Ela não quer estar naquele relacionamento. Ela quer dar o melhor pro filho. Ela quer, enfim, ter a vida dela. Só que ela se vê presa na impossibilidade de se manter. Sim. Né? E eu acho que quando a gente fala de empreender, fala do seu projeto, a gente tá falando justamente disso. Sim. Porque eu acho que o mais importante na vida, o mais bonito na vida é que as pessoas sejam independentes. Independentemente de ser homem, independentemente de ser mulher. Eu e a Alice somos casados, mas a gente tem a nossa independência. O projeto Vitor Lana Advogados é meu e dela. Sim. Eu falo isso publicamente, na verdade até mais dela. Porque foi ela que começou com esse negócio. Então eu acho que o mais interessante é isso. E mais, eu acho que moda tem muito a ver com libertação. Sim. Eu acho que se associa muito à questão da moda, eu acho que não é padrão. É muito pelo contrário, é uma forma de você encontrar o seu padrão e a sua existência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da dependência, de romper com os limites de que outra pessoa te coloca, para aí sim você se fortalecer e se relacionar desse jeito, independente, por escolha, querendo estar ali. Eu acredito e vejo de perto isso, assim como vocês, eu recebo centenas e centenas de alunos a cada 2, 3 meses que estão nessa situação. Muitas, inclusive, já chegam falando, eu tô comprando seu curso, eu juntei dinheiro para comprar o seu curso da minha mesada do mês para montar uma loja para eu conseguir divorciar do meu marido. E esses são os desafios que eu mais gosto, porque é isso, você empodera a pessoa, dando direito para ela escolher o que ela quer. Se ela quer escolher estar casada e ela se sente feliz ali, perfeito. Se ela está ali refém de qualquer que seja uma situação que hoje não a faz feliz, não coloca ela no lugar onde ela deseja estar, então pronto, então vamos dar ferramentas para isso, né? Eu acho que essa questão, na minha percepção e do que eu mais vejo, a grande virada de chave é a mulher romper o medo desse ciclo, né? Eu acho que nós, mulheres, a gente cresce com essa ideia de que prosperar, de que ganhar dinheiro, de que ter liberdade, principalmente financeira, é um vilão. Pra gente é um vilão, é um bicho de 7 cabeças, né? E quão sofrido é estar em um lugar por uma dependência. Um outro ponto que eu sempre tento, Lana, muito virar a chave com as minhas alunas é não se culpar por estar nessa situação. Eu vejo muita mulher envergonhada por isso, envergonhada porque depende do marido, envergonhada porque não pode divorciar para criar os filhos. Não, essa é uma escolha que muitas vezes são acasos do destino que vão levando a isso, muitas vezes por uma manipulação que essas mulheres nem dão conta que viviam. Não percebem. Às vezes também por uma escolha em um determinado momento. Eu tenho alunas que já chegou na escola e falaram, Alzira, num determinado período eu optei por não trabalhar, isso foi de comum acordo comigo e com meu marido, ao longo dos anos isso não funcionou mais e tá tudo bem. Não tem que ter vergonha desse caminho. Não, até aqui o que eu dei conta e o que foi positivo ou negativo pra mim, mas que foi o que eu consegui entregar, foi isso. De agora pra frente, eu vou tomar as rédeas e vou buscar me desenvolver no que me dê liberdade. Liberdade, inclusive, porque muitas vezes, não sei se, acredito que isso acontece com vocês também, mas muitas vezes essa mulher chega muito machucada pra mim. E ela chega machucada a ponto assim, eu quero dinheiro pra nunca mais ter uma relação. Eu quero dinheiro pra nunca mais precisar de ninguém. Não, você pode empreender, ganhar o seu dinheirinho ali, que seja pouco ou que seja muito, porque eu tenho alunas que saíram de relações abusivas, foram morar na rua, começaram a vender coisa no semáforo, juntaram dinheiro, começaram a empreender com moda e hoje tem redes de loja que faturam 1 milhão mês. Pessoas que moraram na rua com bebê de colo. Eu tenho 2 alunas que vêm dessa situação.
E elas hoje têm outras relações. E não é porque elas perderam o medo lá de trás, não. Elas reconstruíram a vida de forma que hoje elas conseguiram escolher o parceiro, hoje elas têm mais clareza e têm até mais segurança, né? Porque eu sei que eu não tô ali dependente de nada. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele é um caminho, principalmente o empreendedorismo de moda, onde a gente trabalha muito com o gosto pessoal, com o feeling. Então é um caminho mais fácil, né? Talvez para você vender um salgadinho, você tem que entender muito de várias coisas. Tem que entender da receita, do ponto do óleo, da temperatura, dos melhores ingredientes. A moda não. Você compra ali, claro, né, que eu como professora não posso falar isso, tem toda a estratégia para que o negócio seja lucrativo lá na frente, mas dá para você começar ali vendendo para as pessoas do seu bairro, aonde você conhece gente, no salão de beleza que você frequenta, batendo de porta em porta, pelo próprio feeling do seu gosto pessoal. Então eu acho que a moda, o negócio de moda nesse quesito, ele traz muito essa liberdade e essa condição para essa mulher, por isso, porque é muito próximo de todas nós, né? A gente, mesmo que venha de uma condição zero e de uma referência de moda zero, a gente sempre usa um brinquinho, uma pulseira, um anelzinho. Então isso faz com que essa mulher se sinta mais apaixonada, inclusive, por isso. Eu acho que a moda também tem esse caminho, né? Tem essa parte do fascínio do universo feminino. Todo mundo quer se sentir bem, né? Todo mundo quer se sentir bem. Todo mundo quer se sentir bem. Não existe, não ligo muito. Liga. Liga. Eu sempre falo isso. Não... E a moda, e aí eu vou trazer pro direito também. Umas viagens que vi na minha cabeça aqui. Porque quando a gente começou a fazer o podcast, começou a produzir conteúdo lá atrás, há 3 anos atrás, qual que era a minha premissa? Eu quero explicar o direito sem falar de direito. Sim. Eu quero... Porque é um negócio meio inacessível. Uhum. O advogado, ele foi construído de maneira inacessível. E aí, só te cortando um minuto, né, Claro. pra variar, porque eu sempre dou os cortes nele. Mas você pode. Mas você foi falando e eu fui viajando na minha história, na nossa história, na história do escritório e de tudo que a gente vem fazendo. Na similaridade dos nossos projetos. Você trouxe a moda, você falou, olha, eu queria trazer, as pessoas vivem a moda, eu queria trazer, às vezes ela estava inacessível. Sim. E é o nosso caso, é como eu me enxergava. Eu fiz essa opção que você falou, eu trabalhava numa grande empresa, engravidei, eu era super assim, focada e eu gostava de estar ali, eu tinha certeza que eu voltaria. E depois que o João Vitor nasceu, uma coisa mudou dentro de mim e em comum acordo, né? Ele me ajudou a tomar essa atitude de sair dessa empresa e acabou que eu não conseguia ficar sem trabalhar, a gente resolveu trabalhar junto e aí a coisa chegou onde chegou hoje. E qual que foi o meu papel dentro do escritório, dentro da nossa vida, dentro do projeto que a gente está desenvolvendo? Trazer o direito para perto das pessoas. A Sim. moda não é para as pessoas? Sim. Sim, o direito também. E tá em tudo, né? E o que a gente vê é o direito isolado dentro dos operadores do direito, não é assim que vocês gostam de dizer? O direito de um lado e as pessoas do Sim. outro. Mas espera aí, o direito é para as pessoas, né? E está em todo o tempo em tudo, né? Exatamente. Em tudo. Você fala assim, da moda, tá cheio de contrato. É tudo. É tributo que tem que pagar. E agora, o mais interessante da moda é que eu fiquei pensando aqui. Cara, a maioria das mulheres, quantas mulheres eu já encontrei e tudo mais, que elas estão ali, preciso fazer uma renda extra. Não sei, onde que elas vão? Na moda. Sempre na moda. Sempre na moda. Tô vendendo uma roupa de ginástica aqui, tô vendendo uma lingerie aqui. Sim. E tal. Justamente porque, ao mesmo tempo que o conceito de moda às vezes pode parecer muito longe, tá do lado. Tá do lado. Esse, inclusive, é o maior problema que a gente tem no mercado de moda. Porque para sobrevivência a longo prazo, a gente precisa doar mais. Então, a gente tem um número muito expressivo que as empresas se encerram, 78%, 79% das empresas encerram as atividades antes de 5 anos. Agora, esse dado é mais recente. Antes a gente falava de 64%, agora a gente já está em 78%, 79% das empresas de moda encerram as atividades antes de 5 anos por isso. Porque começa-se no amadorismo pelo feeling, por essa familiarização ali com o produto de moda na rotina da vida o dia todo, né? E aí, se não vai se profissionalizando, não vai aprendendo a reinvestir, não vai aprendendo a fazer uma boa gestão de estoque, acaba que o negócio vai morrendo, vai se perdendo, outras empresas grandes vão engolindo. Então é por isso que tem que começar pela sobrevivência, mas depois tem que ir lapidando e ir aumentando o nível de consciência ali, para conseguir, inclusive, fazer uma construção hoje de não só uma revenda de produto, mas uma construção de marca também. Mas fortalecimento, ele passa por conhecimento. Sim, total. Por informação. Sim. Então, ninguém consegue dar um passo adiante sem ter a informação de como funciona. Sim.
Mas é porque essa informação, Lana, ela era muito escassa. Exatamente. A informação de moda e a informação do negócio de moda, eu trabalhei dentro da 2ª maior revista de moda do mundo. E eu falo isso de cadeira. O acesso à informação de moda para uma mulher e para um homem cliente, consumidor final, ele era um acesso muito caro. Uma revista de moda custava R$18, isso a gente está falando de 14 anos atrás. Então não era para qualquer pessoa. E o ensino, o educacional do negócio de moda, ele era muito restrito. Então ou você é um mega empresário, você era um mega empresário que tinha caixa para contratar um grande consultor, para estar dentro de uma grande feira, ou você não teria esse conhecimento. Uma faculdade de moda, né? Na minha época, uma faculdade de moda, a mensalidade aí rondava ali R$1.000 durante 4 anos. Então, onde você estuda todo o desenvolvimento. Às vezes, a pessoa que está só revendendo o produto, primeiro, ela não vai ter condição financeira no caixa da empresa para arcar com isso. E ela também não vai ter tempo, né? Para ficar 4 anos ali estudando tudo, que envolve grande parte daquilo, ela não vai utilizar como lojista, como empreendedora. Então, hoje, e isso é muito louco, porque quando eu entrei pra internet, eu fui fortemente julgada pelo mercado. Eu ia perguntar isso. Fortemente julgada pelo mercado. Porque também tem esse julgamento do mercado, tem o julgamento... Com vocês também. Exatamente. O julgamento... Eu vivo comprando briga por causa de vocês. Que bom. Porque assim, essa mulher também que nos procura, ela é julgada. E eu acho que aí entra essa coisa do o que eu decido pra minha vida. Quando eu entrei pra internet, eu sofri 2 grandes julgamentos. Primeiro das pessoas próximas, e eu perdi muita gente nessa caminhada, e sofri muito. Tamo junto nessa, então. Tamo junto. A vida do blogueiro não é fácil. Não é fácil. Agora que tá lá nas Maldivas, né, Titi? Aí muda o sofrimento. Aí quer almoçar junto. Aí quer marcar um café. Agora que você deu certo, né? Eu fui muito julgada pelas pessoas próximas. E falo isso aqui pra todas vocês, mulheres, que estão acompanhando a gente, que estão, né, me ouvindo agora. Não limitem o sonho de vocês pelo julgamento do outro. As pessoas vão julgar. Elas vão julgar, independente se você estiver na melhor ou na pior. Então, quem tem o controle, e eu assumi isso. Eu não tinha, na época não existia mentores, né? Não tinha isso. Então, quando você chegou era tudo mato, tudo né? mato. E aí eu não tinha pessoas pra virar pra mim e falar assim, vai fundo que isso é normal. Vai fundo que isso é o processo. Tá dando certo. Eu não tive isso. A gente fala muito lá na mentoria. E eu não tive isso. Eu não tive alguém, inclusive um próprio empresário, que chegasse pra mim e falasse assim, quando eu também comecei a ganhar dinheiro, quando eu também comecei a crescer, isso aconteceu comigo, eu não tinha. Então eu sofri muito. Não aconselho sofrer. Esse sofrimento, ele não me levou pra lugar nenhum. Porque é muito bonito eu chegar aqui e falar, nossa, eu aprendi muito com esse sofrimento. Não, gente, não aprendi. Não me serviu de nada. Me serviu, inclusive, só pra entender que a cada degrau, algumas pessoas vão ficar pra trás. Sim. Eu fui fortemente julgada por isso, as pessoas riam. Eu escutava de pessoas muito próximas a mim, amigas a mim, que eu estava me perdendo, que eu estava achando que eu ia ser famosa. Que louco isso, né? E eu não tinha. Né? Mas naquela época, Lilian, isso é tão louco, assim, porque eu demorei muito tempo pra entender o que eu tinha me tornado. Muitas pessoas chegam pra mim, inclusive semana passada eu recebi isso de uma consultora muito grande, e ela falou, eu falei com meu marido agora, você não tem noção do que você se tornou. E eu não quero ter também. Sabe, eu não tenho apego egóico a isso e a minha missão é outra. A minha parada é outra. A minha parada é sobre transformação. Meu negócio é sobre transformação, é sobre vida impactada e eu não uso isso pra vender nada. Isso é a minha missão, é o que me move. É muito bom ver lá os dígitos e os sininhos tocando, mas não é o que me move. Então, essa coisa da escala do sucesso, né? Palestrar pra 3 pessoas e palestrar pra 1000, palestrar em Belo Horizonte ou palestrar em Paris, pra mim, não são coisas que eu almejei. Essas coisas foram acontecendo, muito eu acredito, pela missão cumprida. Mas eu fui muito julgada também pelas pessoas do mercado. Os empresários do mercado, grandes principalmente, eles falavam, Alzira, pelo amor de Deus, você tá levando a informação valiosa para as pessoas. Você tá ensinando de graça. Vocês façam isso também. O tempo todo? Não, o tempo todo. Não, vocês estão fazendo... Os colegas advogados são os primeiros a julgarem. Tá, ridicularizando o direito, popularizando algo que é tão Sabem o que eu ouvi? E eu contei isso em uma palestra. É engraçado como que a mente da gente não esquece das coisas que nos machucam, né? A gente vai ressignificando, mas a gente não esquece. Eu tava contando uma palestra aí semana passada, por um acaso eu sempre conto alguns casos. Eu ouvi de um grande profissional da moda na época, que era uma pessoa que era uma referência pra mim, inclusive, que eu estava emburrecendo.
E aí eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não tô entendendo, assim, o vocabulário. E a primeira coisa que eu trabalhei foi a quebra do vocabulário técnico da moda. Porque se eu quero levar a informação do negócio de moda e da moda para aquela pessoa que mal estudou na primeira série, eu não posso ficar usando todos os termos floreados da moda, cada temporada trazer um monte de cores em inglês. Tá tudo bem pra gente que é técnico aqui de trás, igual pra vocês. Sim. Né? Vocês na parte de cá, Sim. tem toda a parte técnica. Agora você vai falar disso lá com a sua cliente que não entende bulhufas de direito. Ela quer divorciar. Entendeu? Ela quer divorciar. E é o que a Lilian falou. E a gente tem essa missão graças muito à contribuição da Lilian, porque o direito ele é feito para as pessoas, ele é feito por pessoas. Se a gente fizesse um post varão, cônjuge varão. cônjuge varão vai pagar. Não É o bonitão. As pessoas não entendem. Então, E não tem que entender. E não tem que entender. É isso. E eu fui muito julgada. E eu não parei, mas sofri. Eu não parei porque era a escolha que eu tinha. Eu tinha escolhido aquilo. Eu já tinha entendido de uma forma menor, numa proporção menor dentro da Riachuelo e dentro das empresas que eu passei depois, a importância que aquilo ali que eu tava fazendo tinha pro mercado. Porque quando isso tudo começou a acontecer, eu lembro quando eu fiz minha campanha pra ganhar 10 mil seguidores, que tinha uma raça pra cima, né? Antigamente. Eu fiz uma campanha pesada pra conseguir 10 mil seguidores. E eu lembro que eu tinha isso. Eu falava, eu vou mudar o cenário do varejo desse país. Porque as mulheres eram inimigas, né? As lojistas eram inimigas. Concorrente não sentava uma do lado da outra. As pessoas escondiam tudo. Arrancava a etiqueta do produto pra outra lojista não descobrir. E eu falava, cara, isso não faz o menor sentido. Me surgiu uma dúvida aqui. Você tá falando dessa pressão que você sofreu no início. Eu imagino que hoje também você sofra outros tipos de pressão. Maiores. Já respondeu minha pergunta. Porque eu queria perguntar exatamente isso. Se para quem tá nos assistindo e que tem interesse em começar, em empreender e tal, principalmente aproveitando o assunto, né? Para essa pessoa ter consciência de que o início é difícil, mas calma que piora. Como é que é? Então, Titi, eu não vou falar que piora, tá? Pra ninguém. Porque eu tenho, dentro da minha escola, a gente tem módulos e, inclusive, eu tenho lá lojistas que têm 70 lojas, 200 lojas, empresas que são muito grandes, também são meus alunos, colocam gestores para ser e tudo. Os problemas, eles tomam proporções diferentes. Então, quando você tá começando, e é muito engraçado, porque ontem eu tava fazendo essa reflexão, eu tava lembrando de todos os desafios que eu passei na primeira vez que eu entrei para trabalhar em uma semana de moda, meu primeiro dia de trabalho na moda. Eu me senti extremamente pequena, eu me senti extremamente amedrontada, eu não tinha conhecimento de nada daquilo. As pessoas dentro do bastidor da moda, elas usam muito esses termos técnicos e eu não entendia nada daquilo. Eu tinha 18 anos, eu era do interior. O primeiro evento que eu trabalhei na moda era no Expo Minas, eu não sabia pegar ônibus para ir pro Expo Minas. Então, é uma outra proporção de dificuldade, de problema. Hoje eu enfrento outros problemas que talvez são maiores, mas eu já tô preparada. E a mesma coisa eu vejo com essa mulherada. Elas chegam lá desesperadas porque muitas vezes elas pegaram 2, 3 mil reais, compraram a mercadoria, não conseguem vender e precisam recuperar esse dinheiro. Elas não precisam não só ganhar dinheiro, elas estão querendo recuperar o que elas colocaram. Quando elas começam a implementar processos na empresa, quando elas montam a primeira loja física, quando elas começam a contratar ali o primeiro quadro com 5, 10 funcionárias, elas também vão enfrentar outros desafios, que é a gestão de pessoas, a gestão de estoque, a gestão de caixa com reinvestimento. Porque isso é um grande problema. Mulher já é gastadeira de natureza, a gente gasta tudo. Lá em casa é o contrário. Lá em casa é o contrário. A gestão financeira vem de Lilian. Ai, meu Deus, agora eu vou ser mais fã. Ela que cuida desse negócio lá. Porque se depender de mim, eu falo assim, nossa... Toda semana Dubai? Nossa, pudesse. Mas aí, nesse aí, acho que ela não me freia, não. É tênis, né? Também, eu sei que vocês são do tênis. Eu sou seguidora fiel. Os problemas, eles crescem também. Mas então, o que você aprendeu lá atrás, você tem essa resiliência. Sim. Se você sobreviveu ao início, você sabe que você vai... É isso. E eu vejo muito isso na mulherada lá do meu clã, nas guerreiras. Elas são muito assim. Elas são desesperadas porque nós mulheres somos desesperadas por natureza. E eu gosto de externar isso tudo, porque todo mundo olha pra gente, eu acho que olha assim pra mim, pra Lília, e fala, nossa, elas são muito plenas, nada abala. Não, gente, tem dia que a gente quer matar alguém também. Tem dia que a gente tá com um problema com um funcionário que você fala assim, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Mas são processos normais. Tem dia que a gente acorda e tá com o cabelo que não tá muito legal e fala assim, hoje eu não consigo fazer um vídeo. Esse tipo de problema, ele vai existir sempre. O que eu vejo lá nas guerreiras é que elas já passaram por coisas
tão trágicas por trás que elas já criaram casca. Então, são novos desafios, mas tem muito disso. Se eu já passei por aquilo lá atrás, eu sei que eu vou conseguir passar agora de novo. E é impressionante isso, porque eu tenho algumas coisas na minha cabeça louca, e algumas delas é que as grandes pessoas que se tornaram referência, elas, pra mim, tá? É uma opinião na minha vivência e mentorando milhares de pessoas. Mas se vocês me pedirem, eu não tenho uma aluna que não vem. Uma aluna que é estourada, que é case de sucesso, que veio de privilégios. Eu não tenho. Todas as minhas alunas, que são referência hoje nacionalmente falando, não só dentro da nossa escola, que são empresárias de sucesso, mulheres empoderadas de sucesso, elas vêm de histórias completamente de dificuldades. São guerreiras mesmo. São guerreiras mesmo. E o que eu vejo é isso. A maior habilidade delas é ser resiliente. Então ontem mesmo uma aluna mandou, eu vou ter que fechar minha loja porque meu marido foi transferido. E eu falei, e ela falou, eu tô muito mal com essa situação, isso tá me gerando uma tristeza profunda, porque agora que a minha loja tá dando muito certo, eu tô bombando e a gente vai mudar, eu não sei nem pra qual estado ainda, mas eu tenho filhos pequenos e a minha família é prioridade. Aí na mesma hora eu falei, mas antes de eu acabar de digitar, ela falou, eu sei que se eu construir uma, eu vou construir mais 2, mais 3, mais 4. Essa capacidade que o empreendedorismo gera. É esse empoderamento, porque eu costumo dizer o seguinte, quando as nossas clientes nos chamam, numa situação de divórcio, ela acha que aquele problema é um problema enorme. Sim. É um problema que vai definir a vida dela. Sim. E não é. Quantas pessoas divorciadas, bem-sucedidas existem? Um monte. Sim. Um monte. Assim, você não consegue nem contar. E quantas pessoas casadas que não conseguiram ter sucesso em outras coisas? Exatamente. Isso. Você não precisa estar com alguém para ter sucesso, para ser feliz, para conquistar suas coisas. Lógico, é gostoso dividir Sim. isso com alguém. Sim. Mas não pode ser condição. Então, assim, as pessoas às vezes se veem numa situação, nossa, eu vou divorciar, minha vida vai acabar. Eu falo, não vai. Não. Eu nunca vi ninguém morrer de divórcio. Ninguém. Causa morte. Causa morte, divórcio. Né? Não acontece isso. Lana, e sabe o que é uma coisa, vira e mexe assim, quando eu vou falar sobre as minhas questões, sobre os meus processos difíceis, que eu já passei bastante deles. Tem hora que eu até falo assim, não, Deus, segura aí. Assim, Deus tá mandando pra te capacitar. Não, segura aí, eu já tô bem aqui do jeito que eu tô, não tô querendo segurar a mão aí. Eu, ao longo dos anos e das dificuldades gravíssimas que eu passei, eu cheguei numa conclusão. Quem decide o que vai ensinar a gente, o que vai definir, somos nós. Você tá divorciando, você vai decidir se aquilo ali vai te ensinar. O que eu tenho pra aprender com esse divórcio? Sobre mim mesma, sobre a forma de se relacionar, sobre as prioridades, sobre os valores. Porque muita gente divorcia porque os valores já eram claros, discrepantes desde o início. Desde sempre. Desde sempre. Eu vou aprender e vou levar a minha vida com esses ensinamentos de uma forma mais leve, mais preparada, inclusive para uma próxima relação? Ou isso vai me definir? Vai definir minha vida? E tem filho, imagina, quando tem filho. Sim. Que mensagem que você vai transmitir pra sua filha, enquanto mulher, e pro seu filho enquanto homem? Tudo isso é importante também, porque eu sou filho de pais divorciados. Sim. Então, assim, eu não tive impacto nenhum. Inclusive, eu até falo, minha mãe às vezes fica brava comigo, que o divórcio deles foi bom. Na minha maneira de enxergar a vida, a minha relação com eles e a relação entre eles, Sim. Foi algo que, de alguma forma, redefiniu a visão que eu tinha. Olha, existe vida depois disso aqui. Sim. Foram 30 anos de casamento, não deu certo mais agora por algum motivo, e não importa qual, Sim. mas eles continuam sendo meus pais, eu continuo tendo uma boa relação com eles, e eles também têm uma boa relação Sim. entre si. E eles são felizes individualmente falando. Exatamente. Porque qual é o dano de viver em um lar, um ecossistema onde as pessoas não são felizes? Qual é o dano pra quem tá assistindo isso de que perto? É legal também no seu curso, né? Eu trabalho muito, tudo que é importante pra mim é importante pro meu negócio, pros meus negócios, pras empresas que eu sou sócia. E isso é muito claro pra mim. Os meus valores, inclusive familiares, eles são muito dentro. Então, acontece muito uma manobra. As minhas alunas que são casadas, normalmente os maridos me detestam no primeiro momento, porque elas deixam de estar com os maridos pra estudar. E eu acho que tem esse primeiro impacto de tipo assim, meu Deus, o que vai acontecer com a minha mulher? Tem. Né? E depois eles se tornam meus amigos mesmo, meus parceiros, inclusive de me parar e me agradecer e falar, você não tem noção. E isso é com maridos de 30 anos e com maridos de 70. Que chegam pra mim e falam, eu quero te agradecer, porque você não tem noção o que essa mulher virou depois de você. E homem que tem medo de mulher empoderada é homem inseguro. Sim.
É homem frouxo. Sim, Entendeu? sim. Por quê? A sua mulher ter poder, ter independência... Pô, velho, isso leva sua vida pra outro status. E eu acho outra coisa, né? O cara que tem uma mulher foda ao lado, ele é um homem foda. Exatamente. Já começa por aí, né? O Saf brinca com o negócio da bolsa, né? Olha pras coisas que a sua mulher tá usando pra ver se o cara, como é que ele fala, vê se o cara tem dinheiro e olha pra mulher dele. Mas vê se o homem é um homem de respeito, de postura, de valores, olha pra mulher que tem ao lado dele. Exatamente. Né? E essa coisa do fato trágico te definir, eu passei por um processo de câncer agora, né? Há 1 ano e pouquinho, e eu falei isso o tempo todo. Inclusive, quando eu fui contar no meu Instagram, porque eu acho que eu devia essa satisfação de respeito aos meus seguidores, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu falei, olha, podem ficar tranquilos porque eu não vou me tornar... Isso aqui não vai tornar um diário oncológico. E aí as pessoas riam e falavam, isso é muito engraçado. Eu falava, não é graça, é porque isso não vai me definir. Eu sou a Alzira, ponto. A Alzira que passou pelo processo do câncer. Porque o câncer não virou a minha história. Sim. Isso é uma página, no máximo um capítulo. E eu acho que é aí que as mulheres precisam virar a chave. Eu estou divorciando, isso não é o fim. Pelo contrário, isso pode ser o começo da vida. Sim. Que é o que eu mais vejo. É o que eu mais vejo. Mulheres que chegam pra mim e falam, Alzira, depois que eu me divorciei, depois que eu recuperei a minha autoestima, porque a própria condição financeira, o próprio empoderamento profissional, o próprio conhecimento vai trazendo essa segurança pra gente. Né? Vai trazendo essa segurança pra essa mulher. Então ela começa a ver, tipo, gente, eu achava que eu precisava estar ali por causa disso, mas eu consigo fazer isso. Então eu sou mais competente do que eu imaginava. Eu sou mais capaz. Eu sou mais bonita. Porque a moda também tem isso, né? Isso. Várias mulheres chegam lá pra mim e falam, eu me achava feia, meu marido acabava com o meu corpo, falava que eu era gorda, falava que meu cabelo era ruim, que ninguém ia comprar nada. E agora eu arrepio de falar isso. Porque elas falam, e agora... Eu não quero chorar, porque eu tô com uma make elaborada. Elas falam, agora eu faço meus vídeos e eu vendo 100 blusas da mesma que eu tô usando e as pessoas querem ver em mim, elas não querem ver na influenciadora. Exatamente. E aí, essas mesmas pessoas lá na frente, ao longo do nosso processo, porque a nossa escola é por níveis, ao longo do processo, que elas ficam com a gente ali anos, elas falam. E aí, disso aí, eu entendi que o meu filho hoje tá mais feliz. Eu tenho uma condição de pagar uma escola melhor pro meu filho, porque meu marido às vezes não queria. Meu filho estudava numa escola ruim, porque meu marido não queria pagar. Eu consegui um namorado. E esse namorado me dá super valor, me acha bonita, trata bem meu filho e reconstrói a vida. Então, por que a gente vai escolher? Porque essa escolha é individual. Todos nós temos escolhas individuais que vão definir a gente de fato. Sim. Por que eu vou definir pegar uma parte trágica da minha vida, uma parte triste, um capítulo triste? É triste. Gente, o fim do amor é triste. Não é o divórcio, não é só o fim da família. O fim do amor é triste. Não, às vezes o divórcio só é uma consequência... De todos os outros finais que já aconteceram. Exatamente. Né, o divórcio é só uma formalização. Ele é só um papel que vai falar que vocês não estão casados mais. O que dói mais é antes. Agora... O pior já aconteceu até chegar já ali, né? aconteceu há muito tempo. Eu sei que às vezes não conseguiu admitir isso. Sim. Reconhecer. Agora, o que é importante nesse processo todo de fortalecimento, de crescimento, é entender que tem um processo. Sim. Você não vai acordar amanhã e sua vida vai estar diferente. Não Porque mesmo. também eu gosto muito de Situar as pessoas, situar né? as pessoas, porque na tanto no realidade. empreendedorismo, que a gente também empreende, é doloroso, tem um caminho até começar a dar resultado. Agora, quando a gente fala de processo judicial, irmão, que é um tempo de outro mundo, de outro planeta, enquanto o cara não pagou a pensão, você demora às vezes 6 meses pra prender o maldito, Nossa. e a pessoa fica lá apertada, sem saber, né? A cliente fica ali dolorosa. Pô, não é possível. Junta a dificuldade financeira com a dificuldade emocional de administrar isso, né? Exatamente. Essa é a grande dor que a gente tenta passar pro judiciário, não é nem pra nossa seguidora, não. De entender a gravidade de que é um não pagamento de pensão. Isso é mais grave do que muita ofensa, às vezes. Porque a pessoa, às vezes, não consegue pagar o gás. É dignidade. Seguinte. É dignidade. É uma criança. Não é uma... Porque também tem um ressentimento, né? Tem um ressentimento. Tem. E todo mundo esquece o menino, todo mundo esquece a menina que tá lá que não pode fazer nada. Não pode Que é o fazer maior nada. prejudicado, né? Que é o maior prejudicado. E a mãe acaba sofrendo por 2, por 3, pela quantidade de filhos que tiver e por ela, né? E por ela, porque ela se culpa. Que é o que você falou lá no início. Não, e se eu não tivesse tido esse tanto de filho? Como se ela tivesse o poder da escolha. E se eu não tivesse me casado? Não existe culpa. Tira a culpa do jogo, porque relacionamento entre pessoas, não é só entre marido e mulher, não. Entre pessoas é difícil. Sim. Não é simples, não é uma coisa que você é culpado ou você não é culpado ou o outro é culpado. É uma situação seguinte, houve uma aposta, você
tem que ter um pouco de autorresponsabilidade no seguinte sentido. Não deu certo, ok, o que eu posso fazer pra dar certo? Pra não viver isso mais. Porque aos 40 anos de idade, as nossas clientes estão ali entre 35 e 40. Pô, você tem pelo menos mais 40 verões aí pela frente. Né? Homem tem menos, né? No caso, a gente morre antes. Você tem mais 40 verões, você tem certeza que acabou aqui? No auge da idade, né? Pô, pelo amor de Deus, você tem muita coisa pra fazer ainda. Sim. E ressignificar isso é o nosso papel. É o nosso papel. A gente utiliza do direito. Que é o conhecimento que nós temos nas mãos, é aquilo que a gente pode oferecer pro mundo. É a técnica que a gente tem, é o direito. É a técnica que a gente tem. Então, se eu não gosto de prender o cara igual a gente prendeu hoje. Não gosto. Vocês prenderam gosto. o bonitão hoje? Não, e esse bonitão, Alzira, esse foi mais gostosinho. Conta. Trucou. Porque ele trucou, ele foi solto. Ficou 30 dias. Falou assim, não, eu fico preso mesmo, não tem problema não vou pagar. E era pensão? Pensão, Mas baseado 2 em anos de pensão. Mas baseado em que a pessoa acha que não vai pagar? Ela acha que não é obrigação dela? Como Não, que ela funciona quer isso? atingir A mãe. Aí ele ficou 30 dias preso. Aí venceu o prazo. Aí ele saiu ontem. Aí ele saiu ontem, todo pimpão, todo tranquilo, mandou mensagem pra ela. Não, agora eu quero ver a nossa filha assim, 2 anos sem ver a filha. 2 anos sem ver a filha. Que E ele solto, né? Hum. Mandou mensagem tirando onda. Só que a gente já tava pedindo a prorrogação da prisão dele e hoje saiu. Então, ou seja, ele vai dormir uma noite. Ele viu o sol Teve e vai só voltar. a amostra Vai ver o sol grátis da quadrado. liberdade. Então, eu gosto. Mas não é esse o objetivo. Sim. Eu quero que essa cliente receba esse Sim, dinheiro. exato. São Porque é 50 mil direito. reais. Exato. Nossa. São 50 mil reais. Ela tá criando essa criança com a ajuda do pai. Sim. Do pai dela. do Do pai avô dela. da Do criança. avô da Do avô. criança. Então, assim... Que inclusive tá ajudando também a pagar os honorários. os honorários. Então, Entendeu? ou seja... o prazer não tá na prisão do cara. É porque é o meio que nós temos na nossa mão. Pra fazer. Pra Pra fazer trazer a acontecer. dignidade dela. Porque isso é dignidade. Exatamente. Né, da criança e da mulher, porque a mulher se coloca, né? E é muito engraçado, né? Porque aí falando com a mulher, a gente não espera isso, né? Uhum. A gente não espera. Nenhuma dessas clientes de vocês e nenhuma das minhas alunas eu tenho Que certeza isso ia não esperava. acontecer, né? Que isso ia Não, acontecer. todas. Ninguém espera isso. Ninguém. É um golpe. Senão você né? nem entrava, né? É um Senão você nem entrava na golpe, relação. é um golpe dos mais baixos, né? Porque é o golpe da pessoa que ela fere tudo, a sua confiança, o seu caráter, a sua índole, a sua família, tudo, né? Os seus valores, tudo. E isso é um papel importante que eu sempre falo com as clientes, que é o seguinte, isso não te define, você pode conhecer outras pessoas diferentes Sim, dessa pessoa, Sim. né? Então não fica nessa postura de achar que todo mundo é igual, igual. que não é. É. Agora, o principal é cuidado, aquele corte fandangos, gostoso. Cuidado com quando a conversa começa a ir para aquele caminho de, não, pode sair do emprego que eu seguro as pontas aqui dentro de casa, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. Cuidado, pensa direitinho, não vai às vezes na emoção, não. Pensa, será que não é melhor eu buscar uma alternativa Sim. de empreender, de não ter, às vezes, um vínculo empregatício que realmente te limita muito na criação do seu filho e tentar buscar um negócio, construir, ter a minha independência, ao invés de aceitar? Não estou dizendo que você não deva, mas pensa, reflita. É uma decisão muito importante você abandonar uma carreira. É uma decisão... Eu abandonei uma carreira de professor de faculdade, de docência acadêmica. O Thiago foi meu aluno. Uhum. Eu abandonei isso em nome de algo maior, mas eu tive que pensar. Sim. Não é assim, tô puto, Tchau. ou tô em determinado Cada momento. escolha é uma renúncia. É uma renúncia. Você planejou. Planejei, pensei, Isso é o aconteceu melhor. lá em casa. Isso É. aconteceu. Eu tô Aconteceu lá falando em porque isso casa. aconteceu. Não só com você, mas eu fiz isso. Uhum. Eu fiz isso e tive, assim, muito medo. Não por ele, porque foi uma decisão muito refletida diante daquilo Sim. que eu queria naquele momento. E dentro do que vocês já tinham construído de história. Sim, Exatamente. Sim. E dali pra frente, a minha história pessoal, não da minha família, ela foi reconstruída várias Uhum. vezes. Inclusive, hoje eu me considero num processo de reconstrução. Sim. Eu até fiz uma história agora falando, olha, jamais eu me vi aqui. Eu aqui. Você gravou né, criativo, Rony? você gravou criativo. Jamais. Eu sempre botei pilha, sempre fiquei atrás dele, né? Vamos fazer, você tem capacidade, você gosta da câmera, você sabe fazer. Mas você queria ficar E atrás. eu fico aqui.
Entendeu? Então, assim... E é a mais demandada, tá? As publi é tudo pra ela. É a mais demandada. Não pode desperdiçar essa beleza Não, tá atrás louco? da câmera, não. Tá louco? Mas assim, é a gente reconhecer esse processo de reconstrução o tempo todo. Eu Todo. deixei o meu emprego e a partir dali a gente foi desenvolvendo várias outras coisas. Eu jamais, em 2014, quando eu saí de onde eu trabalhava, eu jamais imaginei que isso tudo fosse acontecer. Lá vai pra Cê, 10 anos. tem que ir se ajustando. Mas sabe o que eu acho também? Aí falando muito dessa coisa da mulher e dessas decisões, né? Do não largar o emprego, de tomar muito cuidado. Eu passei por um processo muito complexo na vida, que eu pensei que eu nunca passaria. Uhum. Eu não morri porque Deus, eu acredito muito em Deus, porque Deus não deixou. Eu ia morrer e era uma pessoa que eu estava iniciando uma relação. Eu acho que para além disso, para além de tome decisões devagar, a mulher precisa prestar atenção no que está sendo dito. Uhum. Muitas vezes esse homem que tá aí, eu vejo isso pelas minhas alunas que chegam lá desesperadas. Elas falam comigo, eu larguei meu emprego, mas meu marido já era controlador em todos os lados. Então, a forma dele controlar 100% foi tirando o mínimo que ela tinha ali de dinheiro, de liberdade. E nós mulheres, a gente romantiza muito os sinais. Né? Eu não sou especialista em relacionamento, eu aprendi na porrada. Preferia não ser. Preferia ser a menina doce, romântica que sempre fui. Mas a gente não pode ignorar os sinais. E as pessoas dão sinais o tempo todo. Não é o homem para se relacionar, não é a mulher para se relacionar. É um funcionário, é um parceiro de negócio, é um sócio. Né? Vocês fazem divórcio, eu faço separação de sociedade. O tempo todo. Sim. As empresas me contratam para fazer a administração da separação da sociedade. E as pessoas dão sinais o tempo todo. Então, se me cabe um conselho, e me cabe um conselho porque eu fui brutalmente em todas as... Sem o peso da palavra, eu fui brutalmente pega de surpresa, mas existiam sinais. Depois você olha pra trás, né? Sinais. Lana não precisou nem olhar muito para trás. Não. Eu acho que no processo em que eu fui digerindo e fugindo, eu fui entendendo que estava muito claro. Em pequenos detalhes. E são esses pequenos detalhes de o cara que às vezes já não é um parceiro provedor 100% dentro da família e de repente ele resolve, não, vai lá, sai do seu emprego que eu vou te sustentar. Peraí. Se quando entrava pelas duas mãos o negócio já não era maravilhoso, por que agora vai passar a ser? Exatamente. E eu acho que nós mulheres, a gente tem essa visão muito romântica, né? E eu brinco com as minhas alunas e vejo muito o agir de Deus em tudo isso que eu passei, porque isso me preparou ainda mais para lidar com isso com o próximo. Então, eu escutava essas coisas e aquilo era muito distante da minha realidade. Eu nunca pensei em violência doméstica, eu achava isso coisa de outro mundo. E hoje eu falo assim, hoje eu já sei o contrário, inclusive. Eu já sei a mulher que sofre violência doméstica e que não fala. Dentro da aula online. Sim. Porque quando vai para um curso comigo presencial, eu já sei exatamente. E isso é em todos os âmbitos, tá? Relacionamentos homoafetivos e relacionamento hétero. Eu bato o olho, eu já sei. Eu vejo na hora, assim, existe alguém manipulando aquela situação ali. Mas as pessoas, elas dão sinais. Nós mulheres, e eu brinco, é isso que eu ia falar, eu brinco com as minhas alunas isso. A gente assistiu muito Disney e a gente pegou só a parte da princesa e do príncipe. A gente deletou toda a tragédia que existiu por trás. Né? Que é a princesa que ficou presa não sei quanto tempo na torre, que o cara trancou até ir lá salvar. O monstro que de repente virou um príncipe. A gente focou só no príncipe. Sim. Então, assim, a vida real... E aí é um ponto também que eu acho que todas essas mulheres que passam por essas situações dolorosas como eu passei, elas precisam botar na cabeça, você não é uma exceção. Infelizmente. Infelizmente. Porque durante muito tempo, e essa é a primeira vez que eu tô falando mais abertamente, mais tranquila sobre esse assunto, e agradeço vocês, inclusive, pelo convite mais uma vez e pelo acolhimento, eu demorei muito tempo pra ter coragem de falar sobre isso, porque eu tinha vergonha, porque eu pensava, isso só aconteceu comigo, existe alguma coisa errada comigo. Eu trazia isso pro meu lado. Eu falava, não é possível que alguém... Quando eu começava a conversar com policial, com médico, porque logo em seguida eu tive que entrar em tratamento, eu falava, você já escutou alguma história igual a minha? Aí o policial falava, todos os dias, o tempo todo. Então a gente sair desse lugar também de achar que existe algo errado com a gente. Eu me relacionei com um homem que hoje nega comida, porque a pensão alimentícia é isso. Exatamente. O cara nega comida pro seu filho. Não, minha filha, você não é a pior, você não é merecedora disso não. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Então, isso me fortaleceu muito. Entender que eu não era a única, que
eu tive alguns sinais e que eu poderia não ter ignorado. Eu fui pelo instinto feminino, pelo romantismo, sei lá pelo quê. Né, que são traços que nós temos, mulheres e homens têm comportamentos diferentes, e não adianta a gente querer nivelar isso. Mas quando eu entendi que esses cenários, eles são infelizmente comuns, isso também me fortaleceu de falar, opa, então o problema não tá comigo, não, o problema tá com essa galera aí que entrega o pior que tem. Tá, e nós estamos vivendo um momento perigosíssimo. Sim. Perigosíssimo, porque a gente tem movimento, né, desses Peter Pan e dos Red Pill da vida, Sim. que eles reforçam esse tipo de discurso, De eles comportamento. normalizam e eles começaram a criar uma rivalização de gênero. Abertamente, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque a gente, né, principalmente eu e o Thiago, na condição de homens que defendemos mulheres, a gente é atacado por essa turma, Sim. né? Porque eles acham que a gente é vulnerável, que é fraco. Enfim, começam a meter o cacete na gente. A gente não liga não, mas a gente vê, né? Tá vendo aqui, tá dando certo. Porque a gente tá vivendo um momento em que o cara não permitir que a mulher saia com as amigas seja normal. Aham. Isso não é normal. Eles estão com o discurso de que tratar a mulher dessa forma é o que é ser homem, né? Quando é exatamente o contrário. Ser homem é estar do lado, Sim. exercendo funções que você tem que a psicanálise faz pra você exercer, a mulher também, mas não existe essa rivalização. Ah, você não pode aceitar que a mulher... Não tem esse negócio de aceitar. Tem negócio de dialogar, Sim. conversar. Tem coisas que eu faço. Eu gosto, por exemplo, adoro levar meu filho pra escola. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Não é função Te dá prazer. Não é função de mãe Nem ou eu função dele. de pai. Eu gosto de buscar ele na escola, eu gosto de fazer isso. Isso não me torna menos homem ou mais homem, me torna o que eu sou. Sim. Então a gente tá vivendo um momento perigoso. Então não é normal. Chamar de louca não é coisa normal. Já falei isso aqui várias vezes. Não é. Não é briga de marido e mulher isso. E a mulherada aí que tá ficando solteira, né, tem que se atentar a isso. Isso. Porque eu tô solteira há 9 meses e no primeiro sinal, não tá tendo nem esse assunto de ex. Aí o cara vira e fala assim, não, porque a minha ex eu separei porque ela era louca. Opa, vamos riscar isso aqui desse processo seletivo, currículo dispensado. Louca onde? E essa questão desses discursos que hoje tem, né, e não só da parte dos homens, tem muita mulher fomentando esse discurso. Tem. Trabalhando para que as mulheres estejam nessa posição de vítima, de submissa absoluta e tirando o papel, inclusive, do homem de protetor como um agressor. Ao invés de colocar o homem no papel de não, eu tô aqui pra proteger, eu sou o cara confiante, eu sou a parte confiante dessa relação. Não, coloca o homem no ataque contra a mulher. Aí fica a disputa, né? Eles ficam lá disputando que a mulher pediu pra uma cerveja e não sei o que, não tem isso, né? Tem, do Campari. O Campari. Então, Que, assim... inclusive, Campari, convenhamos. Pensei uma um cara, merda. né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vamos mexer com esse povo pra gente ser cancelado, não. Enfim. Mas isso tudo é o que você falou. Tem que tomar cada vez mais cuidado. Tem que tomar. E nós, mulheres, temos que ter esse olhar de entregar nos detalhes, de prestar atenção. Tipo assim, opa, tá falando que alguém ali é louca, tem alguma coisa. Porque as pessoas deixam sinais o tempo todo. Deixam. Ninguém consegue não ser o que é, Sim. sabe? Lá no escritório, inclusive, esses dias ó, pra você ver como é que a gente trabalhando com isso, né? Uma cliente perguntou um negócio lá, eu respondi ela, tipo, vocês chegaram a mandar a proposta de acordo e tal? Do nada. Aí eu respondi ela e falei, ele tá falando isso com alguém que você conhece, né? Que a gente não quis, não procurou. Eu falei, como é que você sabia? Eu falei, sabia. As histórias se repetem, essas pessoas se comportam de forma muito parecida. Muito. E a gente pega lá um tanto de bonitão, que é o que a gente fica escrachando na internet, o tanto de bonitão, e eles têm o mesmo padrão e a gente consegue prever, a gente consegue adivinhar as coisas, igual você tá falando, né, de relacionamento. Hoje você tem essas... Lá é a mesma coisa. Não, e a gente fala assim, ó, ele vai te ligar daqui a 2 dias. Ele vai fazer isso. Ah, não. E é o que 2 acontece, dias. gente. Acontece. Pode marcar aí, né? Não, é assim, a gente sabe o que ele vai fazer na audiência, a gente sabe a resposta que ele vai dar. A gente sabe exatamente o passo que ele vai... A roupa que ele vai usar na audiência eu já sei. Hoje mesmo teve Até uma... a cor, tá Até vendo a como é que a cor. moda é importante? Exatamente. Tá vendo? É moda. Tem um negócio legal pra falar. Até hoje teve uma audiência mesmo que o Lucas chegou lá e ele falou, ainda bem que ela não foi. Eu falei, ainda bem. Porque a gente tem esse cuidado com as nossas clientes. Dependendo da audiência de conciliação, dependendo do caso que a gente pega, a gente orienta a não ir. Não vai. Deixa que só o advogado vai. Até pelo próprio sofrimento dessa mulher. Exato. Tem gatilho ali. Exato, tem gatilho. E tem
a gente vê Às que vezes um olhar do cara já Exato. desestabiliza Exato. ela. Realmente, vai ter uma audiência de instrução que ela tem que ir, mas se tiver medida protetiva, a gente pede pro cara sair e tal, porque isso faz toda a diferença. E hoje teve uma audiência exatamente nesse sentido. Ainda bem que ela não foi. Porque o cara tava se portando dessa forma. O nosso advogado soube fazer a leitura, chegou lá, tem acordo? Não, tem acordo não. E o cara perde a presa dele, né? Exato! E fica... Porque tem muito disso, né? Por isso que eles ficam putos com a gente. Até nisso a gente vai. Agora, O não pagamento de pensão, ele é muito atrelado a isso mesmo, né? Vocês Total. falaram e eu tô aqui pensando nisso. Deve ser mais pelo emocional da mulher do que pelo dinheiro em si, Não, né? olha aqui, uma pessoa de classe média em Belo Horizonte vira pra mim e fala: R$3.000, um menino de 3 anos. Eu falei, irmão, a escola é 2.000. Só a escola. Só a escola. Mais nada. Plano de saúde. Sim. Alimentação. Alimentação. Lazer. A pessoa tem uma dimensão. Não é a criança gastar 3 mil. Não é você entregar 3 mil na mão do menino e ele ir na cantina Pronto, né? comprar coxinha. Mas, pô, você sabe que a mensalidade da criança é 2 conto. Sim. Qualquer escola. E assim, isso que você falou aí, não é pelo dinheiro, é pelo abalo moral, moral. psicológico. Isso é fundamental a gente comentar, porque a mulher vai dar um jeito. O cara vai falar, eu não tenho condição de pagar, eu não tenho dinheiro. A mãe vai dar um jeito. Então, pelo dinheiro em si, não que ela não tenha que receber, não é isso. Mas pelo dinheiro em si, ela vai se virar pra dar um jeito. Alguma coisa ela vai fazer, vai pedir ajuda. Enfim, mãe sempre dá um jeito. Sempre. Agora o cara, não, tá nem eu não aí. tenho dinheiro. eu adoro advogar pra e mulher. às vezes vão até pro lado de ter dó, né? Porque isso aconteceu comigo. Em um determinado momento desse processo que eu passei, eu comecei a ter dó do cara. E aí eu falei, peraí, tá tudo errado. Isso aqui tá tendo uma confusão psíquica disso aqui. A emocional Peraí, fica balançado, peraí, como é que você né? tá com dó de quem tem coragem de fazer qualquer coisa da mais trágica com você? Não, Isso É não faz verdade, sentido. tem alguns clientes que quando... Não, vamos pedir a prisão. Não, prisão não. Tem dó do cara. E aí trava Falou isso tudo. outro dia, né? Perdão, tudo. Titi, eu te Você interrompi. quer- Não, era isso. Você Era ia isso. perguntar, Não, acho que é alguma coisa da moda. Não, não, eu ia contar roupa. um negócio da moda, que eu nem sei se dá pra gente puxar alguma coisa, mas é que eu achei interessante quando vocês falam de... eu gosto muito de advogar pra mulher, porque a mulher é muito mais forte. Eu acho. A gente fez um post que tem a ver com isso que a Lilian tá falando. Ela não tem outra opção, ela tem o filho, Sim, entendeu? sim. Ela dá um jeito. Homem... Tem uns casos lá no escritório que a mulher... Porque o Poder Judiciário demora. A mulher come o pão que o diabo amassou 3 anos da vida dela. Quando a gente começa a virar o jogo, quando as coisas começam a acontecer, porque a justiça ela tarda, mas ela não falha. Principalmente se estiver com a gente. Então, quando aí vem um mandado de prisão, aí vem um bloqueio, vem alguma coisa. O cara que até tinha 3 anos não tava dando nada pra ele, quando ele começa, quer sentar pra fazer acordo. Não aguenta passar 1 ano do que a mulher passa. Entendeu? Isso não com aguenta certeza. Num mês. Não aguenta, já pede arrego, não, pelo amor, vamos sentar e fazer acordo. Coisa que poderia ter feito lá atrás, mas como lá atrás ele tava confortável. Não, e eu lembro de uma cliente muito querida nossa, lá do Rio de Janeiro, que ela tava muito doída, sabe, pelo término da relação dela. Descobriu várias questões, enfim, 2 filhos e tudo mais, aquela situação, e ela contratou a gente começou a trabalhar, conseguimos fazer um acordo. Hoje ela tá fazendo direito, ela nem estudava, voltou pro Rio de Janeiro, tava em Santa Catarina, voltou, fitness, fica se inspirando na vida. Ela tá... Inclusive, Amanda, seu lugar tá aqui também. Tá? A gente tá te esperando. a gente eu vai já te trazer ela chamei aqui. E eu tô te esperando. Porque ela, incrível. a vida dela é outra. E ela compartilha com a gente. Fala assim, olha, eu já tenho uma perspectiva de profissão Sim. que ela não tinha. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de direito. E ela gostou de direito a partir da solução que ela viu. Pô, Sim. a minha vida foi transformada. Foi mesmo. E ela Perfeito. mudou em tudo. A vida dela é outra hoje. Ela tem perspectivas. Era uma pessoa nova, jovem, né? Ela é bem jovem, bonita. Tá mais bonita ainda porque ela tomou rédea disso e se cuidou no plano emocional, jurídico. Foi acordo. Foi difícil. Foi. Foi Mas 6 fizemos- meses pra fazer acordo, mas foi Mas um baita foi de um acordo. Foi um baita de um acordo. Hoje ela recebe a pensão, o cara tá pagando a pensão. Não que isso seja nada demais, não, tá? Mas ele paga a pensão. É obrigação. É obrigação. Não é bonito, não. É o mínimo. Não precisava nem de lei pra falar isso, inclusive. Mas hoje ela tem uma vida estável, divorciada, vivendo outra realidade, Outra vida. mas ela passou pelo processo. Sim. E quando ela vir aqui eu vou perguntar se ela tá mais feliz. Eu acho que ela Com vai. certeza, sim. Com certeza. É o que eu falei, esses ciclos difíceis, eles... É porque aquilo que, como vocês falaram, o próprio processo do divórcio, ele já é tão sofrido que o que vem depois tá no lucro.
Exatamente. Eu, depois de tudo que eu passei, eu falei, gente, de parte de agora eu tô no lucro. O que vier é lucro, não tem outro caminho, Não né? tem pra onde ir. Não tem muito pra onde ir. Você já passou por uma coisa trágica, desesperadora, um sofrimento a longo prazo. O que vier agora, minha amiga? E aqui, Ninguém você te fez uma derruba story mais. ontem, eu acho, falando de situações trágicas, né? O olhar, na hora que eu vi aquele story seu, eu passei a reparar, assim, o olhar que eu tenho para as coisas, depois de determinadas coisas que eu passei, Sim. o olhar que eu olho para coisas corriqueiras. Sim. Sabe, que você contou a história de uma pessoa que chegou, te contou Sim. que ela estava na pior. Enfim, aí você parou para olhar. Gente, eu tô exigindo dela, Sim. sendo que o cenário dela por trás é trágico. É. E a partir dali a gente tem a capacidade de enxergar as mínimas coisas que não são mínimas, que são fundamentais na vida. Que é isso que você falou, o que vier depois é lucro. E é muito melhor do que o que eu vivi. Entende? É abrir o olhar. Eu vejo que hoje, principalmente com a internet e principalmente para nós mulheres, o tempo todo é uma alta performance que você nunca consegue alcançar. É o tempo inteiro. Quando, na verdade, eu acho que existe um exercício que ele tem que ser contrário, que é o exercício de, tipo assim, vamos olhar para os outros cenários tristes também. Quando eu tô numa situação difícil, né? Quando eu fui diagnosticada com câncer, eu precisei ir ao COR. Na hora que eu cheguei no COR, eu falei, acabou. Tá ótimo, eu tô no lucro demais aqui. Por quê? Porque tinham situações ali, todas elas eram muito mais graves do que o meu caso. Pessoas que estavam, crianças, que você olha e fala assim, gente, de onde essa criança tira essa alegria? De onde que essa criança tira energia pra brincar? E aí, a perspectiva de olhar pra sua dor e pro seu problema se torna outra. Quando eu passei por esse processo que eu comentei com vocês e que eu tô abrindo aqui, quando eu cheguei a primeira vez na delegacia de mulheres, eu me senti a pior mulher do mundo. Porque eu nunca me imaginei estar naquele cenário. Eu nunca me imaginei lá, né, entrar numa delegacia de mulheres. Aquilo pra mim era como se eu tivesse sendo enterrada viva. Eu e minha família junto. Porque aí, nessa hora, você coloca o pai, você coloca o irmão, você coloca todo mundo. E você sente uma vergonha geral. Na hora que eu entrei na delegacia de mulheres, que eu vi as coisas que eu vi, eu falei, talvez meu problema não seja tão grande assim. E eu acho que a gente não tem a prepotência de que o nosso problema é o maior do mundo. Ele também nos traz pra essa realidade de que se o meu problema não é o maior do mundo, então eu consigo sair daqui. Porque tem gente que sai de um cenário muito mais difícil. Exatamente. Então, quando eu coloquei aquele caso ontem lá, e que é um caso real de uma colaboradora que tinha perdido tudo, tinha perdido a casa soterrada por enchente e tava morando numa casa de madeirite com lona, e trabalhando e chegando sem chegar atrasada, sem faltar, maquiada. Isso pro nosso cenário do varejo é uma exceção raríssima. A gente tem um problema de turnover e de assiduidade imenso no varejo. Quando eu olhei para aquele cenário, eu falei, realmente, tem muita inspiração disso aqui. Inspiração de que quão pequeno eu sou. Quanto a mais eu poderia estar fazendo. Porque era uma excelente colaboradora que não estava entregando resultado no momento que era mais do que compreensível. Ela não deveria estar indo trabalhar. Que inclusive, eu falei isso com ela na hora. Eu falei, minha filha, você não tinha que estar vindo trabalhar. Foca em solucionar o problema. Ela falou, mas eu não posso. Eu preciso do meu salário. Eu preciso estar aqui. E eu vou resolver. Eu só preciso que vocês peguem leve comigo. Nesse período. Quando você olha pra essa situação, quando você olha pro outro, pro problema do outro, aquilo ali vai te dando certeza que, opa, eu consigo sair desse cenário. Isso aqui não vai me definir nem fudendo. Perdão, posso falar palavrão? Pode. E eu já falei vários. Eu tava sentindo já falei falta. vários. Perdão, não combina com a minha energia feminina. Eu fiquei com medo de fato que eu falo também. Não, então tá. Tem que melhorar, mas... A gente pensa, nem fudendo, isso aqui vai me definir. Então, eu acho que hoje a gente fica muito, e eu vejo, e eu falo isso nas minhas aulas toda semana. Eu bato nas minhas alunas pesado toda semana. Parem de se comparar com vidas que não são reais. Cuidado com o nível de comparação que vocês estão fazendo, que tá minando vocês. Porque uma mulher que tá num processo de divórcio, com um marido que não quer pagar o básico da pensão, e ela bota na cabeça que feliz é a Andressa Suíta e o Gustavo Lima, ela vai arruinar a vida dela. Sim. É muito mais fácil ela olhar pra uma porrada de mulher que não teve coragem ou que não teve saúde, às vezes, pra sair de uma relação problemática, doentia, abusiva e falar assim, não, pelo menos consegui sair daqui. Eu saí, eu já sou uma heroína. Sim. Eu já sou Sim. foda de ter conseguido sair daqui. E tem que tomar cuidado com essa comparação, porque no Instagram, na rede social, você posta o que você quer. O que você quer. Né? E ninguém vai postar coisa ruim lá. Não vai. Ninguém. Não vai. É um recorte. E essa comparação é importante, porque por maior que seja o seu problema, amanhã o sol vai nascer. Sim, sim. Entendeu? E é aquela coisa, né? Tem até um louvor e que fala sobre isso. Todo esse processo difícil, ele vai passar, é uma certeza que a gente tem.
Basta tomar essa decisão. E essa decisão é difícil demais. Porque entrar no lugar do sofrimento, há prazer no sofrimento, né? Entrar no lugar do sofrimento, ele vai te colocando em alguns lugares. Inclusive alguns lugares de privilégio mesmo, né? Eu lembro quando eu tava nessa fase de transição da minha carreira, que eu tava saindo da Riachuelo e entrando pra internet, eu passei por um processo de depressão. E esse processo de depressão foi muito difícil, porque eu não queria sair da empresa querendo. Eu amava a empresa, eu queria estar ali, mas eu também queria voar, sabe? Então, foi muito difícil pra mim esse processo de entendimento. E quantas pessoas que depois que eu melhorei não conseguiram conviver com essa minha versão? Sim. Então, até pra quem tá ao redor, você tá ali naquela posição frágil, vulnerável, né? Muitas vezes isso é consolador. Porque na hora que essa mulher renasce das cinzas, então você pega aí essa mulher que é divorciada, que tá na pior, que não tem um mínimo de dignidade financeira, que tá perdida. De repente, essa mulher consegue reconstruir, brotar a fênix. Ela vira a fênix. De repente, ela vira uma empreendedora. Ela consegue prosperar. Ela começa a adquirir um padrão de vida diferenciado. Ela começa a mexer, cutucar um monte de outras mulheres que falam assim, opa, peraí, como assim? Por que que eu não tô conseguindo ali? Ela conseguiu, ela tava lá na lama, na merda. Então, estar num estágio muito abaixo, muito sofrido, deixa as pessoas num lugar confortável também. As que convivem com a gente, Sim, principalmente. Exatamente. E aí ela precisa de um chute, entre aspas, pra entender que ela precisa fazer alguma coisa. Porque é muito fácil ficar na cama, lamentando. Sim. Ah, eu não consigo, Mas, eu não Lana, posso. você acredita que quando eu falo isso, eu falo mais das pessoas ao redor do que da pessoa quando tá mal? Eu acho que... Eu vou falar de mim, tá? Eu vou falar das minhas alunas, que eu tenho licença poética, elas me deixam. É mais o entorno, é mais a família, é mais esse ambiente, é mais esse ex-marido, é mais as colegas. Tanto que quando elas começam a movimentar, fazer um pequeno movimento, compra ali meia dúzia de lingerie pra começar a vender e tal, a família começa a falar, isso não vai dar certo. As amigas começam a falar, isso não vai dar certo. Aponta o dedo. Porque na hora que ela começa a crescer, ela acentua pra todo mundo, tipo assim, olha, vocês não são tão competentes. Sabe? Então, quando eu falo que essa questão do sofrimento, ele vai virando... Há um prazer pessoal no sofrimento. A gente, quando entra nesse ciclo, né? É químico isso, é mental. A gente entra nesse ciclo de ficar, né, ali, eu sou uma vítima. Também. Mas mais pro entorno. As pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Isso aí é a maior verdade do mundo. Se você for procurar a aprovação do outro... Já era. Eu tive que cortar da minha vida várias pessoas. Não é cortar no sentido de passar a detestar. Não, você não cabe mais, velho. Não dá mais. Você não cabe mais. Não tem fit, não tem sinergia, não tem... É outra frequência. São pessoas que eu gosto. Sim. Mas só que... Vocês lá e eu cá. Exatamente. Desejo tudo de melhor, mas assim, fica lá na outra cidade. Um dia a gente pode até encontrar, mas só um dia. Nem um café. Nem um café. Mas, e sabe por que é interessante falar isso pra essa audiência que tá ouvindo a gente, pra essas mulheres? Porque é o que eu mais vejo quando o Titi me pergunta, hoje os problemas são maiores e etc. É o segundo problema maior que elas passam. As minhas alunas que saem de todas essas situações, quando elas crescem, é o primeiro problema que elas chegam. Tanto que a gente tem uma professora psicóloga na escola, que é uma mentora de psicólogos, inclusive, que ela entra para fazer isso. Que é esse fortalecimento da construção do que essa mulher construiu. Porque ela já perdeu o primeiro marido, ela já perdeu o que ela tinha de ideal de família, ela já perdeu a dignidade em algum momento, ela construiu tudo de novo. Aí, de repente, ela se vê perdendo as amigas. Ela se vê perdendo as primas pelo próprio sucesso. E o que ela começa a fazer? Sabotar o sucesso. Opa, então eu não posso ganhar mais dinheiro. Então eu não posso abrir outra loja. E aí a gente tem que entrar com um plano de reforçar. Opa, peraí, não é você que tá errada. Cada um com o seu processo. A sua construção é sua. Você não tem que ter vergonha dela. E é exatamente essa etapa que passa. Na hora que essas mulheres conseguem reconstruir a vida e que elas conseguem escalar o negócio e ter um negócio lucrativo, próspero, elas começam a esbarrar nessa dificuldade. É sempre. Isso é verdade. Foda, velho. Porque a gente passa, mas a gente não percebe que a gente chegou num ponto que a gente blindou de tal modo a nossa mente que a gente não... Que eu tô aqui fazendo um exercício também do movimento que a gente fez e do que a gente ouvia e ouve. Só que hoje é mais difícil chegar no meu ouvido. Sim. Só que aí eu acho que entra dois pontos diferentes, tá? O primeiro, que a mulher que passou por essa dor do divórcio, da separação da família, isso tudo, ela já tem o medo da perda, ela já perdeu algo muito expressivo. Vira um gatilho. Vira um gatilho, tá? Então eu vejo isso claramente, não sei se vocês concordam. Sim, demais. Então é um lugar que vocês não têm um lugar de fala porque não passaram por esse tipo de situação. E o segundo, o ecossistema que convive.
Eu acho que a importância, e é uma coisa que eu fomento muito lá na escola, é a convivência das guerreiras. E eu falo com elas, vocês terão vergonha do que vocês têm até vocês conhecerem outra guerreira. Porque na hora que vocês conhecerem pessoalmente, presencialmente, nos nossos eventos presenciais, e descobrir que a fulana de tal, que é milionária, que anda de X6, que tem 22 lojas, veio do mesmo lugar que você vai parar de ter vergonha de onde você tá e vai começar a se orgulhar. E vai ver que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Sim. Isso aí é um fato. A importância do ecossistema. Quando vocês e eu também passei por essa modificação dos ambientes de convivência, eu acho que o que fortaleceu muito pra mim, e conhecendo um pouco do meio que vocês vivem, eu acho que pra vocês também, é isso. Vocês perderam de um lado, mas ganharam do outro. Vocês estão hoje no ecossistema onde todo mundo tem mais ou menos essa mentalidade, os mesmos valores. Você não é um estranho. Você se sente ouvido. Sim. E você ouve os outros. Sim. E você consegue trocar. E isso também, dentro do processo de divórcio, é importantíssimo. Então, por exemplo, a mulher que tá vendo a gente aqui agora, o que ela tem que fazer pra se fortalecer? Primeira coisa, olha a sua volta. Quem tá ali do seu lado. Vai buscar um ambiente, um grupo de pessoas que estão com a mesma pegada que você. Sim. Isso é fácil. Isso aí hoje é o que mais tem. Eu acho que até vocês, quanto advogados, já são esse primeiro grupo de acolhimento e de entendimento. Sim. Né? Porque quando vocês falam que já sabe até a roupa que o bonitão vai na audiência, cara, é isso, assim. Eu posso ser eu posso livrar da minha amarra porque tem alguém aqui que tá me entendendo. Né? Pensa, a mulher tá divorciando e ela convive com um monte de primas e amigas que estão em relações extremamente abusivas e que não têm coragem de sair, ou que não conseguem, ou que não querem trabalhar. Enfim, tem as pessoas que não querem trabalhar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pra elas. Não vai ser com as guerreiras, mas tá tudo bem pra elas. Pensa o quão tóxico que é isso, porque aí a pessoa fica assim, errada sou eu que divorciei. Não, e aquilo ali fica normal. Fica normal. Aquele tipo de ambiente, aquele tipo de situação. Fica normal. É normal. Acontece comigo, acontece com ela. Mas o inverso é que é o normal. Sim. E o mais legal também é que a gente chega num ponto que a gente já começa a falar, tipo assim, meio que ajudar a cuidar dos meninos. Que elas chegam assim, não, que o fulano de tal falou que vai pegar ele tantas horas. Não, tantas horas não vai pegar, não. Pode ir lá no WhatsApp do escritório assim, não vai não. Mas ele vai brigar. Eu falo, não vai não, ele vai falar, ele vai te dar, encher saco meia hora, mas depois ele vai ver que ele pode sair com os caras pra tomar cerveja e vai esquecer disso e tudo. Ontem mesmo. Vira uma mentoria. Mentoria familiar. Ele vai lutar pela guarda. Eu falei assim, irmão, não vai. Não vai, dá trabalho isso. A gente já chegou num ponto de o filho da nossa cliente, quando ficou de castigo, sem videogame, ele falava, vou chamar o Vitor. Não acredito. Verdade. A gente chegou nesse ponto, né? Tinha adolescente. Mas aí você pensa, o quão benéfico é o ecossistema e as pessoas que a gente convive. Sim. Elas têm o poder de realmente abraçar, acolher e trazer essa segurança pra gente do que a gente é. Né? Porque aí quando uma mulher dessa tem esse tipo de suporte e de conhecimento com vocês, ela se sente realmente, olha, eu tô entendendo isso aqui, como é que isso aqui funciona. Então eu já tenho conhecimento pra lidar com isso aqui. Exatamente. E como eles não estão envolvidos ali no problema, eles vão saber me colocar na razão. Porque eu não tô na razão agora, eu quero matar o cara. Calma, segura. E é a mesma coisa que acontece comigo quanto mentora de negócio. Porque eu tô fora da loja. Então, a minha funcionária, esses dias mesmo teve um caso. A minha funcionária entrou de licença maternidade, me pediu a férias junto com a licença maternidade, sei lá, no meu divã do varejo. E quando eu voltou, ela pediu demissão e tá trabalhando em outra loja. E a lojista tava muito sofrendo, assim, sofrida, desesperada, se sentindo traída. Só que eu, como tô do lado de fora, eu não conheço a loja, eu não conheço a lojista, eu não tenho emoção nenhuma nessa relação. Eu falei, gente, mas tá tudo bem, ela pede demissão, ela faz a vida dela o que ela quiser. Se ela quer ir trabalhar em outra loja, o problema é dela. O que você tem a ver com isso? Exato. Sabe? Não dá pra criar esse tipo de expectativa numa relação profissional. Nenhuma. Então, quando a gente tá de fora, a gente consegue trazer essa clareza que a pessoa tá ali no flow da emoção. Ela não consegue pensar, né? E detalhe, ela ainda pediu demissão, né? Pediu. Então ela fez do jeito que tava fazer. tudo certo. Aí no final ela tava lá na live rindo. Era até uma aluna, mas era uma live, tava lotada. Ela tava lá rindo. Ela falou, Alzira, agora eu já tô rindo de situação. Eu falei, gente, vocês cobram mais do funcionário, mais fidelidade do funcionário que vocês largaram do que do marido dentro de casa. Porque não dá pra misturar, né, a emoção. E quando a gente tá de fora, você tem uma clareza do todo ali, né? Do que esperar de cada uma dessas pessoas, desses papéis. Então, eu acho que nesse caso dessas transformações é muito importante. O ecossistema tá amparado com pessoas que têm entendimento do caminho que a gente tá seguindo. Eu vejo isso aí no meio que vocês convivem, no meio que eu convivo. Se eu pegar cada uma das pessoas que eu rompi ou que romperam comigo lá atrás, quando eu comecei esse processo,
não trocaria nenhuma das pessoas que entraram na minha vida hoje, né, ao longo desse processo, pelas que ficaram lá atrás. Porque são pessoas exatamente com essa mentalidade do desenvolvimento, do autoconhecimento, do respeito ao próximo, da prosperidade, do vibrar pelo outro, da coisa da comunidade, né? É muito legal isso, essa coisa, todo mundo se fortalece, todo mundo fomenta pra todo mundo. E eu acho que é isso, assim, que vai tornando a gente, levando pros próximos níveis. Eu gosto muito de usar a analogia do Everest, assim, sabe? O ar vai ficando rarefeito mesmo. Não tem jeito, você vai subindo Quando eu falo subindo na vida, não é só questão financeira, não. Sim. É de Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. pessoal, de Sim. saber o papel, de, enfim, de você ir rompendo algumas crenças limitantes e ir Sim. subindo, assim, em termos de autoconfiança e tal. O ar vai ficando rarefeito, né? Todo mundo consegue te acompanhar, não, hein? E vai ficando mais vazio lá em cima. também. Vai ficando mais São poucos que vão chegando. Exato. E, inclusive, falando sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre grana, isso eu acho o menor do crescimento. Sim. Eu acho que o mais difícil e que é legal pra gente trazer isso pra mulherada em questão de divórcio, iniciando uma nova vida, é isso. O dinheiro ele vai ser a consequência dessas quebras. Ele vem naturalmente. Naturalmente. O rompimento com todas as pessoas e essa modificação de ambientes que a gente convive, ele não vem quando você ganha dinheiro. Não. Ele vem quando você começa a mudar um comportamento lá atrás. É pelas suas ações. Pelas suas ações. Inclusive de não aceitar relações abusivas e tóxicas. Exatamente. Porque a gente fala muito da relação abusiva e tóxica no ambiente familiar e amoroso. Mas ela vem de Todos os amigo. lados. Todos os lados. De todos os lados. Oh. É o que mais Todos os tem. lados. E eu esqueci o que eu ia falar. Normal, que você deve ter colocado um parênteses Eu aí. esqueci. Mas vai ficar pro É próximo. porque o papo tá bom. Quando o papo tá bom, a gente tem que terminar, infelizmente. Gente, Alzira, obrigado demais. Obrigada a vocês. Muito insight aqui. Eu mesmo já pensei, já vi várias coisas aqui que eu passei, que eu vivi e que eu não tinha percebido a dimensão, né? Mesmo, acho que vai ficar essa impressão também pra quem tá nos acompanhando, Sim. de realmente colocar a vida ali numa tela. Sim. Você dá uma olhada, peraí, eu tô parado aqui, eu tô presa aqui e tá errado. Sim. Que peça que eu tenho que mexer. Sim. Exatamente. Sim, eu faço esse exercício, inclusive, compartilho com você pra vocês fazerem também, que é a cartolina, eu até ensino lá na escola, que é colocar uma cartolina e escrever sobre isso tudo. Sabe onde eu tava, o que eu quero, aonde eu quero chegar em todos os âmbitos e o que eu preciso mexer aqui nesse caminho. É meu posicionamento, é as minhas emoções, o que isso me traz de bom, o que me traz de ruim. Eu acho que é sempre importante, porque a gente vive recalculando a rota, como a Lilian falou, né? Exatamente. Então, Alzira, obrigado. Obrigada a vocês. Aí. Fala onde você pode ser encontrado. Todo mundo já sabe onde você Qual tá. câmera que é? Essa aqui, ó. Pra cá? Do lado da Lili aqui. Bom, antes de tudo, quero agradecer vocês três. Obrigada, Titi, pela receptividade. Vocês dois, que eu sou fã, realmente. Tô muito honrada de estar aqui. Sou muito admiradora do trabalho de vocês. Acho que junto a gente vai conseguindo construir uma nova safra de uma mulherada incrível aí. Quero deixar aqui pra vocês o meu Instagram, meu canal do YouTube, @Alzira Vasconcelos. O meu Instagram também é Alzira Vasconcelos. Lá vocês vão conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, da minha história e, claro, contar comigo com todos esses desafios. Não só dos negócios, quem decidir empreender aí, mas também na jornada da vida, que ela não é fácil pra ninguém, mas é meu slogan de carreira, confiem no processo e o que couber a mim, confiem comigo nesse processo. Um beijo e muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Alzira. Obrigado, Titi. Obrigado mais uma vez. Uma honra. Obrigado, amor. Eu queria demais agradecer a Alzira. Eu sou seguidora dela, eu conheci a Alzira ano passado. E a partir dali eu fui acompanhando ela. E ela tem responsabilidade também nessa que vos fala, na minha comunicação. Porque é uma mulher meu Deus. forte, que fala bem, tem uma comunicação clara, que eu fico assim... Eu assisto ela e eu falo, meu Deus, como assim? Né? Inspira, Então, né? assim, eu queria te agradecer obrigado. demais pelas suas histórias de vida, tudo que você compartilhou com a gente, tudo que você compartilha no seu perfil, que eu já sabia algumas coisas, mas soube de outras hoje. Sempre tem uma bombinha a mais. Né? Então, assim, eu acho que você me fez crescer aqui, eu tenho certeza que você vai contribuir com muita gente que vai assistir a gente. Então, obrigada mesmo de coração. Obrigada de coração, tamo junto. Valeu. Agora você vai curtir. Porque você chegou até aqui, é porque você tá gostando, você vai dar aquela curtida no nosso vídeo. Se você não se inscreveu ainda, porque tava esperando ver se tava bom ou não tava, viu que tá bom, então você vai se inscrever também no nosso canal. Vai ativar as notificações, é só clicar no sininho, porque você vai receber esse podcast aqui, já vai estar no ar, você vai receber antes de todo mundo. Então clica no sininho, que eu tô esperando você aqui como inscrito. As redes sociais estão aqui também no card, vou colocar também o @ da Alzira, para que você não deixe de segui-la, acompanhar o trabalho que ela faz. E no Spotify também, siga a gente lá, pega a nossa playlist, acompanhe
todos os episódios, que tenho certeza que a sua vida só vai pra frente. Pessoal, obrigado pelo carinho. Lembrem-se sempre, desistir nunca é uma opção pra gente. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.